mais uma vez aqui, para junto a gente refletir e meditar na palavra do Senhor. Saúde a todos na paz do Senhor, me chamo irmão Carlos Henrique. Fazia dia que não fazia uns videozinhos desses para a gente refletir. E hoje nós vamos meditar mais uma vez. Provérbio, capítulo 16, versículo 18 e 19, que diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. A soberba, ela traz um grande prejuízo para o ser humano. E a soberba, Deus ele conhece o coração do ser humano. Aqui está dizendo que a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humildade de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. E essa humildade a gente encontra, a gente busca em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse lá em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então só tem como a gente aprender com Jesus a ser manso, a ser humilde de coração, e não se deixar ser dominado pela soberba, pela arrogância, pelo orgulho, que aqui a soberba é a mesma coisa de orgulho. A soberba precede a ruína. A ruína não é coisa boa. E a altivez do espírito precede a queda. Grande é a queda. E o soberbo, orgulhoso, ele se acha, ele vê defeito em todo mundo e não reconhece os seus defeitos. Ele se acha mais sábio do que todo mundo e acha que já sabe tudo e que não precisa aprender. Não reconhece os seus erros, não reconhece as suas falhas. O soberbo, ele quer a glória para si, e não glorificar e exaltar e enaltecer o nome de Deus. Porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor. E se estamos de pé, é pela graça do Senhor, não é por mérito nosso. É porque até aqui a graça do Senhor tem nos sustentado. A Bíblia diz em Provérbios 15, versículo 33, que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Ou seja, a humildade está na frente, está diante da honra. Glórias a Deus. E humildade a gente só aprende a ser humilde, que nem eu já falei, através de Jesus Cristo, através da sua palavra. Glórias a Deus. Aqui está dizendo o quê? Que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir os despojos com os soberbos. E a gente encontra através da sua palavra. Aqui ainda em Provérbios 16, eu li o 18, 19, o 20, vai dizer: o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Se estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. É um perigo quando a pessoa bate nos seus peitos e diz: isso aí nunca acontecerá comigo. Eu já vi muitos dizendo isso, e lá na frente o acontecendo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que aquele que está em pé, olhe, vigie para que não caia. E se a gente já estamos em pé, não é por mérito nosso, é por
pela presença do Espírito Santo, é pela graça do Senhor, é pelo poder de Deus que tem nos revelado a nós e tem nos sustentado até hoje. Glórias a Deus. Então o soberbo, ele acha que nunca vai acontecer com ele. Glórias a Deus, e lá na frente acontece. Então devemos ser humildes e reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e atentar para a palavra do Senhor. Aqui em Provérbios 18, versículo 12, vai dizer aí: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração. O problema é que muitos, quando estão no tope da montanha, estão lá em cima, eles querem humilhar aqueles que estão lá embaixo. Falta-lhe humildade e ele se acha o bambamã da história. E quando erra, não reconhece o seu erro. Quem não se lembra de Saul e Davi, é uma grande diferença. Todos pecaram, todos dois. Mas Davi, quando foi repreendido pelo profeta Natã, ele disse: esse homem sou eu, pequei contra o Senhor. Já Saul não, rasgou a veste do profeta Samuel. Soberbo, orgulhoso, arrogante, e quando erra, quando falha, não reconhece o seu erro. Eleva-se o coração do homem. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Mas diante da honra vai a humildade. Glórias a Deus. Aqui ainda em Provérbios 22, versículo 4, vai dizer: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Humilde. Humilde ao ponto de, quando errar, reconhecer que errou. Humilde ao ponto de reconhecer que somos totalmente dependentes do Senhor e que nada aqui é por mérito nosso, mas sim pela graça e a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Glórias a Deus. A humildade faz toda a diferença. Ainda aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 23, vai dizer que a soberba do homem o abaterá. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O humilde de espírito obterá honra. Glórias a Deus. Aleluia. Quem não se lembra da parábola do fariseu e do publicano? Aleluia. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, aonde o fariseu batia nos seus peitos e dizia: eu não sou como esse. Eu dou o meu dízimo. Eu não sou como esses pecadores. Mas o pecador de longe, o publicano, disse: tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia vai dizer, em Lucas 18, versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então se humilhe perante o Senhor. Se humilhe e reconhecemos nossas fragilidades, que se estamos de pé, é por causa da graça e a misericórdia do Senhor, que Ele deixou o Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nos advertir. Mas que nem eu já disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele que está em pé, olhe e vigie para que não caia, porque está sujeito a cair. Glórias a Deus. E falando aqui em humildade, em exaltação, para a gente não se louvar a nós mesmos, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo, que um dia caiu do cavalo, quando perseguia a igreja do Senhor. Olha o que é que diz no versículo 12: e para que não me exaltasse, ou não me ensoberbecesse, pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, ou não me ensoberbecer, de não me gloriar em mim mesmo. Glórias a Deus.
Quem não se lembra do apóstolo Pedro, que dizia: Senhor, estou pronto a ir à prisão, à morte, por ti, de maneira nenhuma isso acontecerá comigo. E o Senhor diz: Pedro, ainda hoje eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E a gente não pode se esquecer daquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Seja humilde o suficiente para reconhecer que se está de pé é por causa da graça, é por causa da misericórdia de Deus, é porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, não é por mérito nosso. É porque Ele nos deixou o Espírito Santo nas nossas vidas. E sem o Espírito Santo nós não somos nada. Lembra de Davi quando pecou? E ele escreve o Salmo 51, pode retirar tudo de nós, só não retire o teu Espírito Santo. E muitos têm caído porque têm se ensoberbecido e têm se engrandecido e glorificado a si mesmo e não dando glórias a Deus, não exaltando e glorificando o nome santo do Senhor, mas querendo honra e glória para si. Mas Pedro entendeu lá na frente. Pedro, que não era manso, era explosivo, tinha um temperamento forte. Lá na frente ele escreve as suas cartas sobre mansidão. E ele escreve sobre humildade também. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 5 vai dizer: semelhantemente vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos, sujeito uns aos outros, e revestivos de humildade. Se revista de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Então é tudo por causa da graça, não é por nada por mérito nosso. Se estamos respirando é por causa da graça. Se estamos aqui vivos é por causa da graça. Se o Senhor tem nos usado é por causa da graça. Bendito e louvado seja o nome santo do Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou minha graça, o Senhor disse. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias a Deus. E vai dizer ó, isso: e sede sujeitos uns aos outros, e revestir de humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, tem um tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistis firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Ao versículo 10 vai dizer: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, é Ele, a honra e a glória para Ele, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então reflita e medita, é tudo por causa da graça. Se estamos de pé, por causa da graça. Se estamos na presença do Senhor, é por causa da graça. Se estamos sendo usados por Deus, é por causa da graça. Não é nada por mérito nosso, é por causa da graça. É porque nós depende dEle, é porque a honra e a glória é para Ele, é porque o grande é Ele, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então reconheça que é tudo por causa da graça. Amém e amém.